O que comer? Que bom que eu tô aqui de volta. Depois de um período longo sem gravações, respeitando a pandemia, me cuidando e cuidando dos outros. Hoje estou de volta com a minha equipe aqui, feliz da vida de poder retomar as gravações, de poder trazer mais informações para vocês. E espero que nunca mais a gente tenha que interromper as gravações por nenhum motivo. Meu muito obrigado a todo mundo que está aqui, que acompanha os vídeos, que mandou mensagem durante esse período. Estamos de volta. E para você que é a primeira vez que está aqui no meu canal no YouTube, aqui nesse espaço, bem-vindo. Esse espaço é nosso. Bora lá então. O que comer? Que dúvida, né? No mundo de tantas informações e tantas opções, o que eu vou comer? De repente, a gente vê abacate é uma fruta completa. Ixi, mas abacate pode dar distensão. Então eu vou comer maracujá, mas maracujá pode me dar dor epigástrica. E se eu comer então alguma coisa feita com farinha de amêndoa? Nossa, mas me pesa tanto. Olha quanta coisa difícil. De repente, ser saudável virou algo impossível de tantas coisas que se tem, de tantas informações que se tem. E na verdade, o que existe é a individualidade. Então, o que comer não é um padrão. Se eu chegar aqui e falar para vocês, todo mundo tem que comer arroz integral, todo mundo tem que comer feijão, todo mundo tem que comer carne, eu estou mentindo. Porque depende do momento que você está, a fase da vida, o ciclo de vida que você está. Por exemplo, você está aqui no canal agora, assistindo esse vídeo, disposto a começar um estilo de vida saudável. Por onde começar? De repente, a gente pode começar pelo mais fácil. E sabe o que é o mais fácil ou mais essencial? Atividade física. Antes de pensar no que comer, pense em que demanda você vai gerar. A gente tem que dar trabalho para o nosso corpo. E a atividade física, sem dúvida, é o primeiro passo de uma alimentação adequada. Alimentação adequada. Por quê? Porque eu preciso de demandas, eu preciso de acelerar vias metabólicas, eu preciso de mexer em várias vias metabólicas para poder definir uma alimentação mais adequada. É muito difícil trabalhar com uma pessoa sedentária, porque os resultados são morosos, os efeitos de qualquer mudança que eu faça é muito morosa. Então eu digo a vocês, o primeiro passo é atividade física. Ok, já pratica atividade física. Como começar? A gente começa entendendo qual é a sua rotina. Que hora que você acorda, que hora que você almoça, que hora que você toma café da tarde, o jantar, a ceia, porque tudo isso vai ser determinante para as nossas estratégias. A gente tem relógios biológicos que são muito bem trabalhados. Nós somos um personagem quando a gente acorda, meio-dia a gente é outro personagem, às 5 da tarde a gente é outro personagem, às 9 da noite a gente é outro personagem. A gente não pode comer a mesma coisa o tempo inteiro, porque justamente eu tenho que respeitar o meu ritmo circadiano. Por exemplo, espera-se que a gente acorde com cortisol alto logo pela manhã. Esse cortisol ele vai se mantendo em níveis 10, 12, 14 ali no período da tarde. E quando chega 5, 6 da tarde, esse cortisol tem que começar a cair. Começar a cair para outros hormônios aumentarem, para outros neurotransmissores trabalharem. Então o que acontece? O cortisol vai caindo para a serotonina aumentar, para a melatonina ser produzida à noite, para o GABA ser produzido à noite, que é o ácido gama-aminobutírico, ser produzido à noite e o nosso sono chegar. Se eu começar a inverter e não usar o alimento como uma ferramenta de modulação dessa virada de chave, eu sempre falo que é uma virada de chave. A gente tem que virar a chave muito bem. Então, por exemplo, a gente tem um fogo digestivo que vai do meio-dia às 2 da tarde. Não é interessante almoçar muito mais cedo que isso e nem muito mais tarde que isso. Por quê? Porque eu estou mexendo no meu relógio circadiano, na minha máquina. Eu estou mexendo em coisas que vão refletir lá na frente. Então, se eu almoçar 3h30 da tarde, por exemplo, e fizer uma refeição mais farta, uma refeição de almoço mesmo, tradicional brasileira, a gente pode atrapalhar muito a produção do GABA, a modulação de serotonina e melatonina, que tem que acontecer por volta das 6 horas da tarde. E aí pode atrasar o jantar, pode atrasar o horário de dormir. Então, e até o nosso corpo, ele é preparado, em termos de digestão, por exemplo, para digerir aquele alimento naquela quantidade de meio-dia às 2 da tarde.
Isso é uma regra simples. Tentar respeitar isso daí. Da mesma forma que biologicamente nós fomos preparados para jantar às 18, no máximo 19 horas. Aí você olha e fala, Luciano do céu, tô perdido então. Eu só consigo jantar às 8h30, eu tô trabalhando nesse horário. A gente tem que pensar, se o jantar às 8h30 vai ser um jantar com uma refeição grande, ou se eu posso fazer uma refeição às 18 horas maior e fazer um jantar mais simbólico, para não te atrapalhar no sono, para não atrapalhar em todo o processo metabólico que você vai vivenciar no dia seguinte, na semana seguinte, no ano. Então tudo isso é dependente do nosso ritmo circadiano. Beleza. Se a gente consegue fazer as viradas de chave muito bem, a gente está pensando numa palavra chamada periodização. O que é periodização? Trabalhar os horários corretos da alimentação. A gente muda, já vou falar disso para vocês, a gente muda sempre a nossa estratégia, mas respeitando muito a periodização do nosso ritmo circadiano. Então a gente tem que acordar, por exemplo, e a primeira coisa do nosso dia tem que ser uma estratégia antioxidante. Isso é metabólico, porque nós temos que acordar e estimular uma série de proteínas, como por exemplo o NRF2, que é um fator transcricional responsável pela expressão de enzimas antioxidantes, como a catalase, superóxido dismutase, glutationa, que são enzimas antioxidantes que têm que simplesmente serem estimuladas quando a gente acorda. Se eu acordar, imediatamente tomar um café com leite, um pão, passar ali uma manteiga no pão, tomar um café com leite e pronto, sai correndo, eu não estimulei eficientemente o NRF2. Eu não fiz o estímulo antioxidante que eu deveria fazer de manhã. Isso pode aumentar o potencial inflamatório da nossa alimentação e, consequentemente, a expressão de citocinas inflamatórias no nosso corpo, aumentar a dor, diminuir a eficiência da perda de peso, diminuir a eficiência do ganho de massa muscular, diminuir o rendimento, foco, concentração, então não custa. Vamos pensar, acordei, vou pensar no antioxidante. Pode ser um simples chá, tá aqui meu chá, um simples chá. Ah, pode ser um shot também, já vi que você fala muito de shot. Claro que pode. Um shot é um concentrado em que eu consigo usar várias misturas ou simplesmente um composto numa concentração maior logo ao acordar. Se eu pegar um limão, colocar 2 dedinhos de água, uma colherzinha de café de cúrcuma, ou de gengibre em pó, ou de moringa em pó, ou de guaraná cipó, ou de canela em pó, ou de cacau em pó, ou de maca peruana, olha quanta coisa. Misturar ali com limão, eu vou tomar, já vai fazer um super estímulo antioxidante. Olha que coisa simples. Ah, mas eu tomo café logo que eu acordo. Espera um pouco. Acorda, faz o shot, enquanto você está se arrumando lá, 15, 20 minutos, é o tempo para esse shot chegar lá no estômago e intestino e começar a fazer os estímulos devidos. E como você usou limão, o estímulo da secreção pancreática e biliar é aumentado, o seu processo digestivo da próxima refeição vai ser maximizado. Você não vai ficar com sono ou pesado depois de uma refeição. Então vale muito a pena começar. Aí depois, passado 15 minutos, a gente escolhe uma refeição. Que refeição é essa? Depende do momento. Suponhamos que você está fazendo jejum intermitente. Qual vai ser a próxima refeição? Nada. Vocês vão usar esse shot, vocês podem tomar um chá, mas comer não vai ter até no horário do almoço, meio-dia, 1h, até o horário que vocês quebrarem o jejum. Ah, mas eu nunca fiz jejum na vida. Meu café da manhã é um café da manhã que tem uma carga glicêmica mais alta. Como assim? Um índice glicêmico mais alto. Muitos alimentos contendo carboidrato de alto índice glicêmico que cai na corrente sanguínea de uma vez só. Faz um pico de insulina. Isso pode levar ao ganho de peso. Então talvez a gente tenha que começar pensando numa refeição de carga glicêmica mais controlada. Se eu vou lá, faço 2 ovinhos mexidos, eu faço uma panquequinha com farelo de aveia, com um pouquinho de farinha de amêndoas, por exemplo, põe uma canela, tá feita uma refeição. Corta o mamão, mas mamão tem um índice glicêmico alto. Uma meia fatia de papaya não vai ter uma carga alta. Tem vídeos aqui no canal explicando o índice e carga. O índice é o valor que a gente vê lá, numericamente na tabela. A carga leva em consideração aquele valor mais a quantidade. Se eu comer 2 mamões, com certeza essa carga glicêmica vai ser alta. Mas se eu comer meio mamão, por exemplo, a carga vai ser baixa. Porque a carga está diretamente ligada com a quantidade. Então guardem isso, uma alimentação de carga glicêmica controlada. Tem momentos que tem que ser alta, tem momentos que tem que ser baixa, tem momentos que você tem que ser moderado, mas você tem que aprender isso.
Então assista mais outros vídeos no canal para vocês entenderem um pouco mais desses conceitos que eu trago aqui sempre em vídeos. Os vídeos sempre são complementares. Então assistam, busquem mais informações aqui que tem muita coisa. Essa refeição de índice glicêmico, carga glicêmica controlada, também tem que ser acompanhada de uma boa distribuição de gordura. Qual é a fonte de gordura dessa refeição? Se eu estou usando gema de ovo, maravilhoso. Eu posso usar azeite de oliva, eu posso usar uma manteiga ghee para fazer meu ovo, para compor uma gordura boa. Ah, mas eu gosto de fazer no óleo de coco. Tem problema? Não tem problema nenhum, é um veículo. A gente vai usar pouco, então eu posso usar essa gordura para fazer um ovo. Eu posso escolher a gordura que eu quiser. Azeite de oliva, manteiga ghee, manteiga normal sem sal, óleo de coco, tudo isso, óleo de abacate, óleo de gergelim, tudo isso pode ser usado para fazer um ovo. E daí por diante, a gente vai entendendo metabolicamente como a gente responde. Eu tenho fome durante a manhã? Faz um lanche mais simbólico, não exagera muito não. Pode ser uma fruta, pode ser um shake, pode ser algumas castanhas, mas cuidado com exagerar lanche no meio da manhã. Eu posso, por exemplo, no meio da manhã, tomar simplesmente um chá. Ah, não tenho fome, respeite isso. Não tenho fome, não come. Chegou no horário do almoço, você vai saber se aquele lanche fez falta. Chegou na hora do almoço, voraz, deu meio-dia, você está voraz, querendo comer o reboco da parede, é porque faltou coisa no meio da manhã. Talvez valesse a pena comer uma porçãozinha de amêndoas, 8, 10 amêndoas ali. Valesse a pena tomar um meio scoop de whey, meio scoop de colágeno, um scoop de proteína vegetal, coisas simples que a gente consegue fazer lá no nosso dia a dia, no trabalho. A gente pode levar, eu gosto de levar lanchinho, eu gosto de mastigar. Vocês podem fazer vários lanchinhos, abóbora amassada com frango desfiado, eu sempre faço uns bolinhos gostosos para comer de manhã. E aí vocês vão criando. Chegou no horário do almoço, de novo, pensa no conceito do controle da carga glicêmica. Eu posso montar uma refeição com pelo menos 3 legumes diferentes, guardem isso, pelo menos 3 legumes cozidos diferentes, uma fonte proteica, seja ela carne, frango, peixe. Se você não come fontes animais, você pode usar tofu, você pode usar tempê, usa semente de abóbora, você vai usar amaranto, quinoa, trigo sarraceno, que são fontes proteicas alternativas e complementares. Aí tem um outro conceito que é a complementação de aminoácidos, que tem que ficar muito claro para não faltar proteína na refeição. Para quem come fontes animais, então é fácil. 2 ovos ali, frango, carne, peixe, já faz às vezes da proteína. Não é difícil chegar nisso. Uma salada, um saladão, tá? Uma mista com uma quantidade boa, temperada sempre com azeite de oliva, ou melhor ainda, com óleo de abacate. Tá feita a refeição. Mas eu gosto de arroz e feijão. Não tem problema. Mas se você estiver fazendo uma cetogênica, o arroz e feijão não vale a pena. Aqui também tem vídeo de cetogênica que eu convido você a assistir. Então não vale a pena no sentido que você não vai produzir corpos cetônicos, porque o propósito é outro. Mas não, eu tô começando e estou controlando a minha alimentação. Qual conselho você me daria? A maioria das pessoas come a mais. Existem estudos que mostram que nós comemos 30% mais que deveríamos. Então, se você está começando agora, diminui 30% do que você está acostumado. Se você coloca 4 colheres de arroz, 4 colheres de sopa de arroz, passa a colocar 3. Se você coloca uma concha de feijão, começa a colocar um terço, coloca como metade da concha de feijão, só para você já entender de quantidades e perceber essa diferença. Porque é difícil falar de quantidades. As quantidades são muito individuais. É difícil falar assim, coma tanto. Então isso é você que vai conseguir ajustando à medida que você vai fazendo experimentações. Chegou no meio da tarde, chá. Eu gosto muito de chá da seguinte forma. Shot ao acordar, chá no meio da manhã, um chazinho 30 minutos antes do almoço, outro chá tarde, outro chá 30 minutos antes do jantar, e algumas pessoas ainda um chazinho próximo ao horário de dormir. Próximo é 1h30 antes, porque senão levanta de noite para fazer xixi, vai ser uma catástrofe, vai mais atrapalhar o sono do que ajudar. Então chegou a tarde, um chazinho. Gosta de fazer lanche na tarde? Faça. De novo, o mesmo raciocínio, controle da carga glicêmica. Vocês podem levar uma refeição pronta, você pode fazer, por exemplo, vou fazer uma panquequinha, eu vou fazer um shake, eu vou fazer meus bolinhos que eu falei para vocês com atum e mandioquinha, por exemplo. Eu enrolo, faço pequenas bolas, passo lá na linhaça, aço, pronto, tem uma refeição maravilhosa. Não, eu gosto de comer fruta, uma fruta com castanha. Então depende. Só pense nesse conceito da carga glicêmica e às 4, 5 da tarde, isso é muito importante.
porque é o momento que a gente tem que começar a fazer essa viradinha da chave que eu falei para vocês. E aí talvez entra alguns chás que tem uma característica adaptógena. O que é um adaptógeno? Um adaptógeno, ele vai modular a nossa resposta ao estresse, nem além, nem aquém. Existem vários chás adaptógenos. O chá adaptógeno que eu gosto demais é o chá de alcaçuz. Um chá muito bom para a gente tomar à tarde. Um chá que vai ajudar nessa viradinha da chave. O próprio chá de melissa, de camomila, de erva cedreira, são chás adaptógenos que a gente pode incluir lá pelas 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, para fazer essa viradinha de chave. Jantar. A maioria das pessoas repete o almoço, principalmente quem almoça em casa, que é mais fácil, não tem problema nenhum nisso. E aí a gente tem só que observar. Se você é uma pessoa que tende a ter muita distensão abdominal, gases, distensão mesmo, cuidado com o excesso de alimentos crus à noite. Então, por exemplo, eu não como salada à noite, porque salada à noite me faz muita distensão. Poxa, Luciano, mas salada não é saudável? Aí vem o raciocínio que eu usei no início. Quem é você? Como você se sente com aquele alimento? Se eu comer salada à noite, Luciano Bruno, eu vou ter muita distensão abdominal, vou ter gases, desconforto. Então o que eu faço? Eu vou numa sopa com vários legumes diferentes, eu faço legumes cozidos com proteína, mas folha à noite, na minha refeição, não entra. Aí vocês perguntam, mas você é assim com todos os seus pacientes? Não, depende. Existem pacientes que têm muita distensão. A primeira coisa que eu vou fazer é restringir ou substituir essa salada para outra coisa. E aí vem a pergunta, fiz o jantar, eu preciso fazer uma ceia? Depende. Geralmente não, porque eu espero que você durma cedo. Não é interessante a gente dormir depois de 10h30 da noite. A nossa máquina não foi feita para isso. Então a gente tem que tentar jogar tudo mais para cedo. Pode parecer um pouco lúdico, né? Falar, mas essa não é a minha realidade. A gente tenta chegar o mais próximo possível disso. Então, se você só consegue dormir meia-noite, é o que você tem, é o que tem para hoje. E é o que você vai trabalhar. Então, se você dorme meia-noite, não consegue de jeito nenhum, por enquanto, dormir antes, faça uma refeição, no máximo um jantar, no máximo às 8, e quando for lá pelas 10, começa a usar mais chás adaptógenos, de repente você pode fazer uma tintura de melissa, uma tintura de mulungu. O que é uma tintura? Uma solução alcoólica. Isso a gente faz em farmácia de manipulação. Você pode fazer uma tintura para ajudar a ter um sono mais reparador. Não vai ser um sono de 8, 9 horas, mas você vai ter um sono ali de 6, 7 horas mais reparador. Isso é importante, porque senão a gente fica falando coisas que são fora da realidade. Tem que dormir tal hora, tem que acordar tal hora. Se você não consegue isso, em função do trabalho, está estudando, está no período conturbado, tem muita coisa para fazer, chega em casa às 8, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar das próprias coisas, tem gente que faz atividade física à noite, só tem o compromisso de ir lá pelas 10 horas, se você dorme meia-noite, meia-noite e meia, de usar os adaptógenos, de usar algumas ervas para ajudar no sono reparador. Independente de quantas horas você vai ter, esse sono tem que ser reparador. Não adianta dormir 9 horas e ficar acordando a noite inteira. Então não é só a quantidade de horas que a gente dorme, mas sim o quanto nós estamos tendo um sono reparador. Vocês estão vendo? Não tem dificuldade no que comer. A gente só precisa entender qual é a minha rotina, como eu funciono. Se você percebe que comer um abacate, você pega um abacate, faz um guacamole e depois, 40 minutos depois, 1 hora depois, 2 horas depois, você tem distensão abdominal, não é que você não pode comer abacate. Talvez você come muito, vai diminuindo a quantidade e observando. Vou comer meio, vou comer metade de meio, até chegar numa quantidade que não te traz desconforto. E para isso existem muitas coisas. A gente pode usar tinturas de alcaçuz, pode usar enzimas, pode usar betaína. E existem suplementos essenciais que a gente também inclui numa alimentação saudável. Alguns suplementos são essenciais e dificilmente eu vou conseguir quantidades significativas em alimento, como por exemplo o magnésio, a própria vitamina D, o ômega 3, que são suplementos que eu julgo essenciais, mas que vocês vão assistir os meus vídeos. Existe uma coleção de vídeo aqui no canal de suplementos essenciais para vocês incluírem dentro disso que eu acabei de explicar para vocês. Porque se eu for falar de suplementos essenciais aqui agora, esse vídeo vai durar 1 hora e vocês vão sair fora e não vão me aguentar mais. Mas o importante é vocês entenderem os conceitos básicos. Periodização nutricional, respeitar o ritmo circadiano, usar de 3 a 4 chás por dia, começar o dia com uma estratégia antioxidante,
fazer uma boa distribuição das refeições, conforme eu falei da periodização, trabalhar muito o índice carga glicêmica, fazer uma boa distribuição de proteína, nunca comer muita proteína de uma vez. Tem muita gente que tem muita tendência a produzir muita proteobactéria e ter distensão abdominal, produção de gases. A fazer uma boa distribuição de gorduras, usar legumes cozidos, saladas para oferecer microelementos, vitaminas e minerais e os fitoquímicos que vocês vão ofertar na forma de chás de frutas. Esse é o raciocínio. E isso vocês vão distribuir ao longo de 12 horas. A gente não tem 24 horas para comer não, tá? A gente tem 12 horas para comer. O ideal seria de 6 da manhã às 6 da tarde. Para isso a nossa máquina foi feita. Nós somos feitos para isso. Se você está muito fora desse horário, primeiro repense. Coloque você como prioridade. O quanto você consegue mudar a sua rotina em função de ter uma melhor saúde, em função de ter uma melhor longevidade e qualidade de vida. Não se esqueçam disso. Não prioriza o trabalho é essencial. O trabalho é o que vai nos dar o nosso sustento. A gente não consegue nada sem isso, mas a gente não consegue nada sem saúde. Nesse momento que a gente está vivendo, está mais que provado, nada acontece por acaso. Tudo que está acontecendo é para mostrar para a gente que o nosso bem maior é a saúde. Nada vem primeiro. Então, se você chegou até aqui esse vídeo, é porque você está pensando nisso, em saúde, em melhorar a sua saúde. Desenhe, pega um papel, escreva a sua rotina, pense o que você consegue mudar para trabalhar essa virada de chave, para trabalhar bem essa periodização e ter mais saúde. O melhor investimento que você faz para a sua vida é saúde. Isso eu posso dizer com toda a propriedade do mundo. O que eu faço desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo é me preocupar com a saúde dos outros e da minha, porque eu sou nutricionista, eu atendo o dia inteiro e eu tenho que ajudar as pessoas. A minha missão é ajudar as pessoas a terem saúde. A minha missão é levar um pouco desse conhecimento que eu obtive nos meus anos de estudo para você que está agora assistindo. Agradeço imensamente por mais esse vídeo. Vá lá assistir o resto. Tem muita coisa no canal. Beijo grande para você. Até o próximo vídeo. #tamo junto sempre. Tava com saudade de falar isso. Beijo!